Boa tarde. A CMTV vai exibir hoje uma imperdível entrevista com Jorge Jesus, uma entrevista com vários momentos e revelações inéditas do técnico português. Mostramos-lhe agora alguns segundos daquilo que poderá ver mais logo no Pé em Risco. Que o melhor de mim está para chegar. Sei que o melhor de mim está para chegar. E chegou, felizmente. Uma entrevista imperdível, mais logo no Pé em Risco. Gabriel pediu desculpa a Bruno Lage depois de ter sido expulso no jogo com o Marítimo por uma falta desnecessária quando a equipa já vencia por 4-0. No momento da expulsão, foi possível perceber que Bruno Lage ficou muito desagradado com a atitude do médio brasileiro. Gabriel fez meia-culpa e pediu mesmo desculpa a Bruno Lage, assim como aos restantes companheiros de balneário. O técnico das Águias terá pedido racionalidade ao jogador, explicando que a falta era evitável e desnecessária. Também já não podemos contar com o Gabriel em alguns jogos anteriores, quando esteve lesionado. Neste momento está castigado, foi uma situação diferente, mas nós temos que entender o jogador. É isso que o torna especial e muito importante para a nossa equipa. A vencer por 4-0, com o Marítimo disputa aquele lance como fosse o último, com o cartão amarelo é expulso. É recordar aquele que foi o primeiro jogo da época, que a Supertaça, a vender-se por 5, disputa cada lance como fosse o único. Neste último jogo deixou-nos a jogar com 10. No primeiro jogo da época da Supertaça lesiona-se, por isso nós entendemos que é um jogador especial, é muito importante para a nossa equipa e vive o jogo com esta intensidade. Por isso é um não assunto, é seguir em frente e a cada momento, independentemente de quem esteja disponível, quer castigados, quer lesionados, apresentar sempre o melhor 11. O Benfica defronta amanhã o Sporting da Covilhã na segunda jornada da Taça da Liga. Bruno Lage deixou elogios aos serranos, mas garante que o Benfica tem de vencer o jogo. Não, acima de tudo, porque conhecemos o Covilhã, quer do ano passado, também conhecemos muito bem o trajeto do seu treinador e a ambição que tem para esta época. Uma equipa composta de bons jogadores, bons valores e que tem feito um campeonato muito, muito interessante. A jogar em casa vão certamente criar muitas dificuldades. Têm neste momento a mesma ambição que nós de prosseguir em frente na competição, mas nós, por aquilo que somos, representamos, temos que fazer um bom jogo e vencer, porque não conseguimos vencer o primeiro jogo, estamos todos em igualdade pontual no nosso grupo e nós temos essa ambição e essa obrigação de vencer, fazer um bom jogo e marcar golos. Essa é a nossa forma de trabalhar em função daquilo que é o calendário e apresentar sempre aquilo que nós entendemos que é o melhor 11 para dar sempre a melhor resposta. Esta é uma informação exclusiva da CMTV. O Benfica considera um erro absurdo a Liga ter tirado um golo a Vinícius. Fonte do Benfica disse que o clube está indignado com a decisão e considera um erro absurdo da Liga por ter tirado um golo ao avançado brasileiro, considerando que foi um autogolo de Groli. Vinícius que tinha feito um hat-trick neste encontro, mas posteriormente foi retirado este golo que vemos nas imagens. No final do encontro do Sporting frente ao Gil Vicente, Bruno Fernandes arrasou a exibição da equipa de Alvalade. O médio do Sporting mostrou-se incrédulo com novo tropeção do clube na Liga, que deixa a equipa a 13 pontos do líder Benfica. Diz Bruno Fernandes que faltou personalidade e faltou atitude. Não estivemos no jogo, deixámos que o Gil Vicente fosse sempre mais agressivo do que nós e conseguiram chegar primeiro às segundas bolas, às primeiras, criando mesmo mais oportunidades do que nós, o que é impensável. Na flash interview, as críticas do jogador à atuação da equipa continuaram. O problema da equipa, diz Bruno Fernandes, foi começar a segunda parte como começou a primeira, sem agressividade, sem intensidade, deixando que o Gil chegasse primeiro à bola, fazendo com que o nosso jogo se tornasse mais difícil. Diz ainda que não há explicação para ir do céu depois da goleada frente ao PSV a mais uma derrota. Agora, diz Bruno Fernandes, é fazer a análise do jogo, que foi mau, e pensar já no próximo.
Confrontado com as palavras de Bruno Fernandes, Silas referiu que são normais, pois o capitão dos Leões conhece melhor a equipa que o próprio Silas. Eu honestamente não ouvi. Naturalmente que nós quando acabam os jogos temos tendência sempre para ser muito emocionais, mas lá está. Eu acho que nós temos que ser equilibrados e neste momento esperar um pouco também, analisar melhor o jogo, para depois realmente perceber o que é que aconteceu. Naturalmente o Bruno é o capitão e o Bruno até conhece esta equipa melhor do que eu, porque está aqui há mais tempo. Portanto, nós o que vamos fazer é analisar melhor o jogo e depois perceber bem o que é que podemos melhorar. O treinador do Gil Vicente, Vítor Oliveira, afirmou que o Sporting não tem jogadores de topo e que precisa de reforçar o plantel. Sendo muito frontal, como normalmente sou, explica-se muito facilmente. O plantel do Sporting fica muito longe do plantel do Benfica e do Porto. Muito longe. Tem alguns bons jogadores, mas não tem muitos bons jogadores. Tudo aquilo que aconteceu na academia vai demorar 2, 3 anos a recompor-se. Foi muito grave o que aconteceu na academia e o Sporting vai demorar 2 ou 3 anos a recompor-se. Com poucos resultados, essa situação ainda se agrava mais. Mas devemos constatar que o plantel do Sporting não é um plantel tão bom, ou perto sequer, do Benfica e do Porto. Daí a diferença pontual que já existe neste momento relativamente a essas duas equipas e esta irregularidade que o Sporting vem demonstrando. Se forem analisar bem os jogadores do Sporting, os jogadores top, o Sporting tem muito poucos. Eu sei que realmente isto é muito desagradável, não é simpático, mas é a opinião de um homem de futebol, vale o que vale, não vale muito, mas é a minha ideia, quer dizer, o Sporting para ter melhores resultados precisa de melhores jogadores. Pode andar a mudar de treinador, a mudar de presidente, fazerem essas situações todas, mas o Sporting precisa de um plantel mais reforçado, exatamente como tem o Futebol Clube do Porto e o Benfica. Na antevisão do Futebol Clube do Porto, Paços de Ferreira, Sérgio Conceição desvalorizou a ausência de Uribe dos últimos jogos. Quando questionado sobre o médio que foi castigado na sequência da festa de aniversário da mulher, o técnico disse que se trata de uma mera opção. Foi uma opção. Da mesma forma que quando chegou o Mateus e todos os Mateus do plantel para ganhar um lugar no 11, ok? Houve um momento em que ele, vocês sabem, no Bessa não jogou, jogaram outros jogadores, deram uma boa resposta, é uma questão de opção. Simples. Sérgio Conceição deixou um aviso ao plantel do Futebol Clube do Porto. O técnico utilizou mesmo a expressão alertar as tropas para se referir aos jogos que se seguem às competições europeias. Tenho falado um bocadinho disso e não sou o único treinador depois dos jogos europeus. É verdade que é preciso alertar as tropas para que os jogos possam baixar algum parâmetro que eu não quero e não gosto. Sérgio Conceição assumiu ainda que o humor do plantel do Futebol Clube do Porto melhorou com a vitória na Liga Europa a meio da semana. A conferência de imprensa ficou marcada por um momento de boa disposição entre o técnico portista e um jornalista. Boa tarde, Mister. Depois do... Desculpa lá, estavam-lhe a comunicar a pergunta ou foi uma pergunta... Está a ouvir música? Estava a ouvir a emissão. Porque eu pensei que se fosse música, pensei que me quisesse dar música a mim também. Não? Ok. Ai, canta? Força! O que é que canta? Não sei, eu gosto de fado, é difícil. Não, mas pode ser. Então força. Mas se calhar, depois de terminar... Só uma notazinha, vá lá. Só. Mas de uma forma tranquila, não se preocupe. Vou pensar nisso e quando terminar a conferência de cantos. Está bem, ok. Está prometido. Que o ambiente em termos de humor fica diferente, fica melhor, sem dúvida nenhuma. E eu senti o grupo, no fundo, contente, com alegria para fazer estes 3 dias de trabalho. Estes 3 dias de trabalho
que no fundo é sobre uma vitória importante na Liga Europa, que nos permite estar independente de nós para a passagem aos 16 avos de final dessa competição. Cristiano Ronaldo deve faltar à cerimónia da Bola de Ouro, que decorre hoje em Paris. De acordo com a imprensa italiana, Lionel Messi vai conquistar o troféu e, nesse sentido, o português vai manter a tradição de faltar às cerimónias de entrega dos prémios quando não é o vencedor. O canal Mediaset revelou que Messi é o grande vencedor da Bola de Ouro 2019. Van Dijk é o segundo classificado e Salah o terceiro. Ronaldo deve surgir no quarto lugar da lista da Bola de Ouro. Assim, o português deve antes marcar presença na gala de entrega dos prémios para os melhores da Liga Italiana na época passada, evento que decorre também hoje, mas em Milão. Ronaldo é o favorito à conquista do melhor jogador da Série A. Correu hoje mais uma sessão do julgamento do ataque à Academia de Alcochete. Tânia Laranjo, a partir do Tribunal de Monsanto. Muito boa tarde. Uma sessão que contou com Bruno Carvalho. Exatamente, Andreia. Bruno de Carvalho esteve durante a manhã, continua durante a tarde. A explicação ainda continua, tem mostrado vários sinais de irritação. Ele que tem ouvido então o depoimento de Ricardo Gonçalves. Ricardo Gonçalves era o chefe e é o chefe da segurança da Academia de Alcochete, que disse que foi avisado 10 minutos antes por Bruno Jacinto. Avisaram André Geraldes, mas nada foi feito. Este funcionário deu conta de que vários jogadores foram agredidos. Ele próprio diz ter visto pelo menos mais um atleta para além de Bassost a ser atingido com cinto. Disse também que viu Jorge Jesus a levar pelo menos um soco de um dos adeptos, de um destes 50 adeptos. É mais ou menos este o número que ele diz terem entrado na Academia de Alcochete em maio do ano passado. Este funcionário conta ainda que um dia antes do ataque, Bruno Carvalho reuniu com o staff, do qual ele fazia parte, e disse que, independentemente do que acontecesse, deviam estar com ele. Agora, o Ministério Público diz que o que acontecesse era exatamente o ataque à Academia, isto depois de Bruno Jacinto já ter dito que Mustafa e Fernando Mendes lhe deram conta de que tinham o aval do presidente do Sporting para atacarem os jogadores, que Bruno de Carvalho teria dito façam o que quiserem. Ainda não terminou esta inquirição, esta é uma das testemunhas-chaves arroladas pelo Ministério Público, foi trazida aqui pelo advogado do Sporting, o Sporting que é assistente neste processo e deverá então ainda ser contra-interrogado pelo advogado de Bruno de Carvalho. Bruno de Carvalho que foi tirando muitas notas ao longo de todo o dia e que foi pedindo exatamente ao advogado que interpelasse diretamente a testemunha e que tentasse então, pelo menos, que não fosse tida em conta as suas declarações sobre a reunião que teve um dia antes do ataque de Alcochete. Tânia Laranjo, a partir do Tribunal de Monsanto, a acompanhar mais uma sessão do julgamento ao ataque à Academia de Alcochete. Vamos olhar para os jogos que marcaram esta jornada e Cláudio Carvalho, boa tarde, começando pelo Sporting. Derrota por 3-1 frente ao Gil Vicente. Os Leões estão agora a 13 pontos do Benfica. O jogo em Barcelos começou com protestos. Rezé Rodrigues caiu na área, o árbitro Hugo Miguel mandou jogar num lance que ainda foi analisado pelo VAR. O jogo estava equilibrado e foi o Gil Vicente a primeira equipa a encontrar o caminho do golo por intermédio de Kraev. Disparate de Tiago Ilori aproveitado por Sandro Lima, que assistiu para o médio búlgaro fazer o gosto ao pé. O VAR entrou mais uma vez em ação, mas a decisão iria manter-se e os gilistas estavam mesmo na frente do marcador. O Sporting só reagiu aos 43 minutos, Vendel tirou um coelho da cartola, mas não foi feliz. O médio brasileiro ficou a lamentar-se, mas à beira do intervalo restabeleceu mesmo a igualdade. Passe magistral de Bruno Fernandes e Vendel atirou a contar. Tudo legal no momento do passe do internacional português, no entanto o guardião Denis parece ficar mal na fotografia. Os homens da casa voltaram a todo o gás para a segunda parte e na sequência de um penalti fizeram o segundo golo. Sandro Lima bateu o jovem Maximiano, titular pela primeira vez na Liga. Na reta final do jogo, Laurenci ficou maltratado num lance com Dubiá, mas Hugo Miguel não marcou falta, ainda assim foi ver as imagens.
Depois assinalou fora de jogo de Karaev, expulsou Doumbia, mas segundos depois voltou atrás e foi chamar o médio do Sporting. Naiji ainda fixou o resultado final em 3-1. O Sporting perde assim a oportunidade de se aproximar do terceiro lugar. Na Liga Espanhola, o Atlético Madrid perdeu por 1-0 frente ao Barcelona com um gol de Messi. João Félix voltou a ser titular depois de recuperar de lesão. João Félix de regresso à titularidade e logo em jogo grande. Na recepção ao Barcelona começou melhor o Atlético. Remate de Hermoso, firpou cortar e a bola a embater no poste. Hermoso voltou a testar os reflexos de Ter Stegen e que reflexos! Tremenda defesa do guarda-redes do Barcelona. Logo depois foi Herrera a ameaçar. O Atlético por cima. Uma das poucas oportunidades do Barça na primeira parte foi este remate de Rakitic. Também João Félix tentou a sorte. O remate do português desviou em Piqué. Primeira parte de loucos com várias oportunidades. Suárez protagonizou mais uma, até que Ter Stegen voltou a confirmar o grande momento de forma. Veja bem a defesa do guarda-redes a um cabeceamento de Morata. Já no final da primeira parte, Piqué fez a bola esbarrar novamente nos ferros. No arranque do segundo tempo, João Félix foi substituído e pareceu não ter gostado. O português já não assistiu a este remate de Griezmann, muito assobiado no regresso ao Wanda Metropolitano. Logo depois, Sérgio Roberto resolveu vestir a capa de herói, cortou a bola mesmo em cima da linha e adiou o inaugurar do marcador. O Atlético com mais oportunidades, mas foi mesmo o Barcelona que marcou já nos instantes finais do jogo. Quando nada parecia resultar, apareceu Messi, o argentino a resolver e a dar a vitória ao Barcelona. Os catalães estão agora na liderança, com os mesmos pontos do Real Madrid. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu o Palmeiras por 3-1. A equipa de Jorge Jesus bateu o recorde de pontos do Brasileirão. O Flamengo de Jorge Jesus precisou de apenas 4 minutos para se colocar a vencer no terreno do Palmeiras. Superioridade numérica do Mengão, com Gabriel a não ser egoísta e oferecer o golo a De Arrascaeta. Na outra baliza, Dudu esteve bem perto de reduzir de cabeça, assim como Luís Adriano, mas o remate não levou a melhor direção. Gabriel Barbosa tentou aumentar a vantagem para o Flamengo, mas Jailson foi buscar a bola mesmo ao canto e adiou o golo carioca. O guarda-redes do Palmeiras num bom nível, aqui negou o golo a Vitinho. Era uma questão de tempo, porque já em cima do intervalo, Gabigol e De Arrascaeta trocaram os papéis, desta vez com o uruguaio a assistir o brasileiro. Gabigol, que fez mais uma vez jus ao nome logo no reatamento. Erro do Palmeiras na saída de bola. O avançado brasileiro, ex-Benfica, a marcar o segundo golo da tarde. O Palmeiras tentava como podia inverter o rumo do jogo e o Willian carregava a equipa às costas. Primeiro fez a bola esbarrar na trave, depois acertou no alvo, mas o árbitro anulou o lance por fora de jogo. O Palmeiras conseguiu mesmo reduzir já perto do final. Mateus Fernandes fez o gol de honra, que mesmo assim não impediu a derrota do Palmeiras nem o despedimento do treinador Mano Menezes. Antes do jogo, um momento de desportivismo do técnico, que fez questão de ir ao balneário do Flamengo dar os parabéns a Jorge Jesus pela conquista da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Mais uma vitória de Jesus, que bateu o recorde de pontos no Brasileirão. A Seleção Nacional de Futebol de Praia sagrou-se campeã mundial ao vencer a Itália por 6-4. Estas são lágrimas de alegria. Aos 42 anos, Madjer voltou a saber o que é ser campeão do mundo de futebol de praia. A taça foi portuguesa pela segunda vez desde que a FIFA organiza o Mundial. Os 12 jogadores convocados por Mário Narciso fizeram a festa no Paraguai, num jogo que nem começou da melhor forma. A Itália chegou ao 1-0, golo de Zurlo, mas Portugal reagiu de imediato e rapidamente se colocou em vantagem com 5 golos sem resposta. Léo Martins fez o empate, Jordan marcou o 2-1, André Lourenço aumentou para 3-1, Jordan pisou depois para o 4-1. Quase um penalti para ele, atira, golo! Com Léo Martins a rematar certeiro para o 5-1. A Itália reduziu, primeiro por Ramazzotti, aqui, e depois por Gentilini.
Portugal fez o 6-3 com o terceiro golo do jogo para Jordan, antes de Ramazzotti rematar para o 6-4 final. A Seleção Nacional somou assim o título mundial ao europeu, que já tinha conquistado em 2019, e tem também o melhor jogador do planeta, Jordan Santos, autor de 7 dos 33 golos que ajudaram Portugal a vencer o Campeonato do Mundo. Estão vistos todos os golos do futebol e do futebol de praia, André? Com essa conquista importantíssima para Portugal na despedida de Madjer. Olhamos agora para o futebol, com a derrota frente ao Gil Vicente. É o segundo pior arranque do Sporting no campeonato neste século. Pior que Marcel Kaiser, Lionel Pontes e agora Silas, só mesmo o Varcouteren na época 2012-2013. O Sporting está a 13 pontos do líder Benfica e está praticamente afastado da luta pelo título nacional. Em 2010, 11, os Leões também estavam a 13 pontos do primeiro lugar, na altura orientado por Paulo Sérgio, e terminaram o campeonato no terceiro lugar a 36 pontos do campeão, que foi o Futebol Clube do Porto de André Vilas-Boas. E esta má campanha do Sporting é o ponto de partida para a nossa conversa neste mercado, às segundas-feiras com o José Manuel Freitas. José Manuel Freitas, muito boa tarde. Boa tarde, Como é que se André. explica este arranque do Sporting, segundo pior do século? Não, boa tarde, André e seus telespectadores. Posso fugir um bocadinho ao alinhamento, só para dar os parabéns. A Portugal eu não costumo fazer isto, mas particularmente ao Madjer, tricampeão do mundo de futebol de praia, é um marco histórico na sua carreira. A explicação para o mau arranque do Sporting tem a ver com o planeamento da época. É um planeamento inacreditável, com aquisições completamente falhadas, com a destruição da equipa que existia, com as saídas particularmente de base, Dossi e Rafinha, já para não falar na saída de Nani, com uma péssima e duvidoso critério na escolha das aquisições. Basta ver o quadro de futebolistas que o Sporting contratou e que realmente não trouxeram nada de novo à equipa. Inclusivamente há um jogador que está emprestado que ainda nem sequer jogou oficialmente, que é Fernando. E, portanto, o que é surpreendente para mim foi que realmente foi um Sporting que se transcendeu a meio da semana e aproveitou bem. Mas não vou menosprezar, porque isso seria uma má observação da minha parte. O PSV será seguramente na Holanda, juntamente com o Ajax, a equipa com mais cartel. Não vive uma fase boa, mas o Sporting não tem culpa. Tem uma boa equipa e foi esmagado em Alvalade por uma exibição superior da equipa leonina, seguramente a melhor da época. Mas é como que descer do Everest ao nível da água no jogo em Barcelos, onde nem é preciso dizer muito mais, basta só recordar o retrato que foi feito por Vítor Oliveira, que é um treinador experiente. Vamos também ouvir, é um homem que sabe muito de futebol, porque na verdade o Sporting, os seus responsáveis não querem admitir uma coisa: o Sporting não tem uma equipa de qualidade, e a juntar a isso tem, na minha opinião, dois problemas. Não só que tem um jogador de qualidade superior, de nível mundial, que se chama Bruno Fernandes, que por sua vez, na minha modesta observação, devia apenas preocupar-se em jogar futebol. Calculo que estejas a referir-te às declarações de Bruno Fernandes no final do jogo, e já agora deixa-me introduzi-las precisamente para que as pessoas lá em casa também percebam do que estamos a falar. No final do encontro do Sporting frente ao Gil Vicente, Bruno Fernandes arrasou a exibição da equipa de Alvalade. O médio do Sporting mostrou-se incrédulo com a nova tropeção do clube na Liga, que deixa a equipa a 13 pontos do líder Benfica. Disse Bruno Fernandes que faltou personalidade e faltou atitude, que o Sporting não esteve bem no jogo, que deixou o Gil Vicente sempre a ser mais agressivo, e conseguiu também o Gil Vicente chegar primeiro às segundas bolas, às primeiras, criando mesmo mais oportunidades do que o Sporting, e que isso é impensável, segundo o capitão. Na flash interview, as críticas do jogador à atuação da equipa continuaram e, passo a citar, o problema da equipa foi começar a segunda parte como começou a primeira, sem agressividade, sem intensidade, deixando que o Gil chegasse primeiro à bola, fazendo com que o nosso jogo se tornasse mais difícil.
Termina Bruno Fernandes a dizer que não há explicação para ir do céu ao inferno, depois daquela goleada na Liga Europa. Agora é fazer a análise do jogo, que foi mau, e pensar já no próximo. Referiste, José Manuel Freitas, a estas declarações de Bruno Fernandes, declarações duras no final do Não só estas. Eu sou de um outro tempo. Eu sei que os meus cabelos brancos refletem a idade que eu tenho. Mas eu não tenho culpa de ter convivido com grandes nomes do futebol português. E eu nunca vi, vou só citar um dos maiores capitães da história do futebol do Sporting, chama-se Manuel Fernandes, que nunca nos momentos de crise da equipa veio cá para fora com este tipo de declarações. A questão para mim é muito prática. Bruno Fernandes é um jogador extraordinário, mas permitem-lhe tudo. Por força da sua qualidade futebolística, o Bruno Fernandes muitas vezes substitui-se ao presidente, ao diretor desportivo, ao treinador e depois faz este tipo de críticas. Eu acho que o papel, e por isso é que eu digo que eu sou de um outro tempo, o papel de um capitão de equipa é fazer estes reparos dentro do balneário. Mas deixa-me perguntar, porque ontem também acabei por questionar também os nossos comentadores na altura, porque Bruno Fernandes não é a primeira vez que, de cabeça quente, acaba por tecer críticas duras à equipa. Alguém no Sporting escolhe quem é que vai falar. Não será propositado? Não, a questão para mim, eu acho que é assim. Segundo a informação que eu tenho, quem pede, o operador que transmite os jogos em direto, pede um futebolista ao Sporting Clube Portugal e escolhe. Certamente escolheu Bruno Fernandes. É que depois Bruno Fernandes, mesmo que o Sporting jogue muito... Mas nem sempre o clube autoriza. Sim, nem sempre o clube... Eu percebo. Sempre... Mas deixa-me só juntar isto. É que depois o mais fácil é como Bruno Fernandes é tão melhor que os outros companheiros de equipa, normalmente a tendência é mesmo quando Bruno Fernandes não joga nada, como aconteceu ontem, ser ele o melhor jogador em campo. Eu não estou nada de acordo. Eu vi o jogo à distância, o Wendel jogou muito mais, foi mais importante no rendimento do Sporting, até porque o Bruno Fernandes, veja só o caricato, ele que é o jogador do Sporting que mais chuta a baliza adversária, ontem não fez um único remate. Agora, se o capitão de equipa está de cabeça quente, e eu acho que os responsáveis do Sporting não conseguem medir a temperatura do capitão, o que lhe devem pedir é, cuidado, pôr um pouco de água na fervura. Eu não estou contra, nem tenho nada a ver com isso. Acho que as críticas que Bruno Fernandes muitas vezes fazem devem ser ditas dentro do balneário. Ainda na semana passada substituiu-se ao treinador, que é uma espécie de treinador adjunto, mas que depois passa para o treinador principal, que é Emanuel Ferro, para... Na minha opinião, em vez de vir defender a posição de Wendel no grupo, parecia que foi desenterrar um assunto que estava morto e que o Sporting já tinha resolvido com o futebolista brasileiro. E, portanto, aquilo que eu acho é que Bruno Fernandes tem todo o direito, na sua condição de capitão de equipa, a fazer as críticas que muito bem... Mas as críticas de ontem não deviam ter vindo da boca do presidente e não do capitão de equipa? André, deviam ter vindo... Bem, foi de tal forma que depois Silas ficou desarmado e teve... uma saída airosa que foi dizer Bruno Fernandes conhece melhor a equipa do que eu. E vamos precisamente ouvir essas palavras de Silas, que disse que as críticas de Bruno Fernandes são normais, precisamente como o José Manuel Freitas dizia, porque Bruno Fernandes conhece melhor a equipa que o próprio treinador. Eu honestamente não ouvi. Naturalmente que nós quando acabam os jogos temos tendência sempre para ser muito emocionais, mas lá está. Eu acho que nós temos que ser equilibrados e neste momento esperar um pouco também, analisar melhor o jogo para depois realmente perceber o que é que aconteceu. Naturalmente o Bruno é o capitão e o Bruno até conhece esta equipa melhor do que eu, porque está aqui há mais tempo. Portanto, nós o que vamos fazer é analisar melhor o jogo e depois perceber bem o que é que podemos melhorar. José Manuel Freitas, isto é também o reconhecer que Bruno Fernandes tem mais peso no balneário do que o próprio treinador? Eu não quero reconhecer isso, mas obviamente que obriga o treinador do Sporting, seja Silas ou qualquer outro treinador, a fazer este papel de dizer que o capitão... Mas o Silas há quantos meses já está há tempo suficiente no Sporting. Isto podem dizer que pode ser especulação jornalística, mas isto para mim tem um entendimento muito objetivo. É que as relações não podem ser tão pacíficas como muita gente faz crer. Aliás, chegou-me, como diria o outro ao ouvido, que ontem o ambiente foi muito tenso no final do jogo, porque é normal. O Sporting não jogou
o suficiente e... Mas tensão entre quem? Entre jogadores e treinadores? Não, entre os jogadores? Entre eles próprios? A mim, aquilo que eu consegui... Entre adeptos podemos testemunhar. Do que me pude perceber foi aquele desaguisado verbal entre o capitão de equipa e Eduardo. Acho que teve continuidade após... E depois com estas declarações, é que as declarações depois também chegam rapidamente dentro do balneário e, portanto, o ambiente dentro do grupo não pode ser um ambiente saudável. Não está em causa... Eu volto a repetir que é preciso separar as águas. Bruno Fernandes é um jogador extraordinário, de classe mundial, mas só devia jogar futebol, devia seguir o exemplo... E achas que estas declarações de Bruno Fernandes acabam por criar mal-estar no balneário? Como é evidente. Eu dou um exemplo. Frente ao PSV Eindhoven, Bruno Fernandes fez uma exibição fantástica, mas vimos marcar golos em que jogadores importantes como Matia não foram festejar com Bruno Fernandes. Isso quer dizer alguma coisa? Não quer dizer, porque calculo que para alguns jogadores ouvir estas críticas não seja fácil. Andréia, a questão é muito prática. Desde que saiu aquele áudio com algumas declarações de Bruno Fernandes, em que criticava claramente, foi na sequência da derrota com o Famalicão, o jogo em que creio que o capitão do Sporting não jogou, podem vir contar as histórias todas que quiserem, quando num grupo de trabalho há jogadores com o peso extraordinário de Matia, de Coates, de Acunha... É natural que estas figuras da equipa comecem a olhar para o seu capitão, mas afinal o que é que está aqui a acontecer? E é normal que perante... E por isso é que eu digo, há coisas que não devem ser ditas em público. É evidente que para a massa associativa e o grosso dos adeptos do Sporting e para os jornalistas, que o nosso trabalho é depois de explorar e dar sequência a algumas declarações, é evidente que é bom. Agora, eu acho que e por isso é que eu volto... Mas queres mais capitães? Eu nunca vi o capitão Fernando Gomes, quando jogava no Futebol Clube do Porto, vir para o público dizer algumas coisas que só diziam respeito ao balneário. O Humberto Coelho e Tony foram anos a fio capitães do Benfica. Nunca os vi em momentos de crise ou de eventual crise ou de eventual situação menos favorável virem para a praça pública fazer críticas a questões que só dizem respeito ao balneário. E, portanto, eu volto a dizer uma coisa que já disse aqui muitas vezes e já fui criticado por isso. O Sporting, quer queiram, quer não, é neste momento, a nível da SAD, um clube sem rei nem roque. Essa é que é a realidade, porque acontecem muitas coisas surpreendentes. Há muita gente que defende o posicionamento do treinador, do presidente do Sporting. Depois, muitas vezes, as culpas já são divididas pelo diretor desportivo e, na verdade, o principal responsável e quem devia, em mais uma situação de crise, ter vindo dar a cara, era o presidente Frederico Varandas, por muito que as pessoas achem que eu não estou a falar bem. Aliás, deixa-me só dar um exemplo muito rapidamente, só para dar um exemplo que eu acho que mostra bem como é que está o estado do Sporting. Para disfarçar mais uma derrota no campeonato que coloca a equipa nesta altura da época a 13 pontos do líder, que é o Benfica. O que é que a direção do Sporting decidiu fazer hoje? Independentemente do que está para acontecer, do percurso que tem havido, dos confrontos e diferença de ideias que têm acontecido, o que é que a direção do Sporting decidiu hoje? Cortar a luz e a água das duas instalações que a Juventude Leonina e o Diretivo 21 têm no estádio de Alvalade. Mas isto é alguma forma de querer resolver uma situação quente? Não. O Sporting tem de analisar, a Sporting SAD tem de analisar e esmiuçar até onde lhe for possível o estado calamitoso e caótico em que vive o seu futebol. E ontem a Silas foi confrontado precisamente com essa má exibição dos Leões frente ao Gil Vicente. Estava naturalmente insatisfeito com o resultado e referiu que não se pode ser equipa só quando se ganha. Custa-nos muito reagir à adversidade e cada vez que estamos em situação no jogo, em situação de desvantagem, custa-nos bastante. Portanto, mas o que acontece é que também nós não podemos ser só equipa quando estamos a ganhar. Assim é fácil ser equipa, é fácil ser jogador quando estamos a ganhar só. Nós temos que ser equipa quando também em momentos mais difíceis e vamos tê-los, porque nós não jogamos sozinhos, jogamos contra boas equipas. E há de haver momentos em que nós estamos em desvantagem e que temos de ser equipa para poder dar a volta. Não podemos, depois de estar em desvantagem, termos esta instabilidade emocional.
José Manuel Freitas, já ouvimos Silas, quando aceitou este projeto, dizer que não era preciso milagres, com esta equipa se cumprem objetivos. Mais recentemente disse que não precisa de reforços. É um Silas que mudou de ideias neste momento? A qualidade de jogo do Sporting, por isso é que eu disse que o PSV não é do Campeonato Português e, portanto, veio aqui jogar de uma forma muito mais olhos nos olhos com a equipa leonina, porque também estava à procura de se apurar na Liga Europa, possibilitou ao Sporting que emergisse aqui e ali a qualidade superior de um jogador como Matia, por exemplo, de Acunha, que são jogadores de qualidade. O regresso de Wendel, que é um jogador que tem eu acho que é um excelente futebolista, mas precisa de um melhor acompanhamento no que diz respeito à sua vida extra-futebol para não ter os excessos que já o levaram a ser castigado por 2 vezes. Um Bolazi, que não sendo um jogador do outro mundo, consegue fazer alguma coisa com qualidade. Agora, quando o Sporting desce à terra e encontra uma equipa... Eu não vou dizer que o Vítor Oliveira é um treinador com uma experiência extraordinária. E antes de ires a essas declarações, José Manuel Freitas, de facto estamos aqui, o nosso alinhamento está enquadrado com o teu pensamento, mas antes de irmos a essa questão, a minha questão é, falta qualidade à equipa mas não falta vontade? Porque é também outra questão. Falta vontade à equipa ou a vontade está lá, mas não dá para mais do que aquilo que tem. Eu acho que não, a questão é muito prática. Nós temos que analisar as coisas desta forma. O Sporting é um clube, independentemente já ter gasto, dizer que não tenha, mas já gastou 45 milhões em contratações. 45 milhões de euros. E eu aqui percebo o que é que o Fernando Mendes diz muitas vezes. Entre contratar 7 ou 8 ou 9 jogadores por 45 milhões de euros, não será melhor contratar 4 por 10 milhões de euros? Se calhar é bem melhor. A questão é, o Sporting compra jogadores. Os jogadores que são contratados pelo Sporting e a quem lhes é apresentada uma proposta de trabalho, se jogam em campeonatos menores, é evidente que querem vir para um clube que tem, pelo menos, esta aura. Depois, na prática, por muito que isto custe, o Sporting, enquanto grupo de futebol, tem um grupo muitíssimo limitado em termos de qualidade. E foi precisamente isso que disse o Vítor Oliveira. Vou-te convidar a rever essas palavras do técnico do Gil Vicente, que disse que o Sporting não tem muitos jogadores de topo. Sendo muito frontal, como normalmente sou, explica-se muito facilmente. O plantel do Sporting fica muito longe do plantel do Benfica e do Porto. Muito longe. Tem alguns bons jogadores, mas não tem muitos bons jogadores. Tudo aquilo que aconteceu na academia vai demorar 2, 3 anos a recompor-se. Foi muito grave o que aconteceu na academia e o Sporting vai demorar 2 ou 3 anos a recompor-se. Com poucos resultados, essa situação ainda se agrava mais. Mas devemos constatar que o plantel do Sporting não é um plantel tão bom, ou perto sequer do Benfica e do Porto. Daí a diferença pontual que já existe neste momento relativamente a essas duas equipas e esta irregularidade que o Sporting vem demonstrando. Se forem analisar bem os jogadores do Sporting, os jogadores top, o Sporting tem muito poucos. Eu sei que realmente isto é muito desagradável, não é simpático, mas é a opinião de um homem de futebol, vale o que vale, não vale muito. Mas é a minha ideia, quer dizer, o Sporting, para ter melhores resultados, precisa de melhores jogadores. Pode andar a mudar de treinador, a mudar de presidente, fazerem essas situações todas, mas o Sporting precisa de um plantel mais reforçado, exatamente como tem o Futebol Clube Porto e o Benfica. José Manuel Freitas, parece-me um pouco o excesso de humildade, porque Vítor Oliveira é mais do que um mero homem do futebol, é um homem com muitos anos de futebol, com imensa experiência. São estas declarações que faltam a algum responsável do Benfica? O que Vítor Oliveira disse ontem devia ser dito, nesta altura, por algum responsável do Sporting? Andréia, eu disse-o aqui, no mal terminou o mercado, que o Sporting ia ficar com uma equipa bem mais fraca do que aquela que tinha. E a única pessoa que veio dizer que o Sporting tinha contratado 3 jogadores extraordinários do outro mundo, um futebolista que vinha para jogar a ponta de lança, que estava finalmente ia perceber para onde é que vinha, é o Dr. Frederico Varandas, que é, quer se queira, quer não, quem manda no futebol do Sporting. O Dr. Frederico Varandas é que é o responsável pelo futebol leonino. E, portanto, aquilo que disse Vítor Oliveira, que é, com todo o apreço que eu tenho por ele, uma sumidade no futebol português, porque os anos que tem de futebol, enquanto foi futebolista, as equipas que treinou, as subidas que tem e o trabalho que está a fazer no Gil Vicente,
O Futebol Clube do Porto também caiu lá, o Braga também caiu em Barcelos. Portanto, o Sporting foi só a terceira das denominadas equipas grandes lá a cair. Só lá falta ir o Benfica e vamos ver o que é que acontece. Rei das subidas e tampas gigantes. Não, o Vítor Oliveira é uma pessoa com um prestígio e um passado e presente imaculado no futebol em Portugal. Disse aquilo que os adeptos do Sporting veem, mas que os dirigentes não querem aceitar. O Sporting tem uma equipa de qualidade muito baixa e só não vai ficar pior classificado, porque deixa só dar só para terminar. O quarto classificado do Campeonato Português é o Sporting, que está a 13 pontos da liderança. Portanto, a qualidade do futebol em Portugal vai permitir que o Sporting, mais tarde ou mais cedo, fique no terceiro ou quarto lugar. Agora, lutar para o título, podem esquecer. Muito bem, vamos avançar com o Benfica. Gabriel pediu desculpa a Laje depois de ter sido expulso no jogo com o Marítimo por uma falta desnecessária quando a equipa já vencia por 4-0. No momento da expulsão foi possível perceber que Bruno Lage ficou muito desagradado com a atitude do médio brasileiro. Gabriel fez meia-culpa e pediu mesmo desculpa a Bruno Lage, assim como aos restantes companheiros de balneário. O técnico das Águias terá pedido racionalidade aos jogadores, explicando que a falta era evitável e desnecessária. José Manuel Freitas, fica arrumado este tema ou achas que não, depois daquela reação de Bruno Lage? Eu acho que sim. Acho que sim, até porque Gabriel é um jogador no quadro do jogo que o Benfica pretende. Estou de acordo muitíssimo de acordo, totalmente de acordo com uma coisa que o Luís Pedro Sousa escreveu no Record. O Benfica não pode jogar ao mesmo tempo com o Gabriel e Tarapte, porque senão fica ali, lá está, o Gabriel mais exposto, precisa de um médio defensivo, possa Florentino, Samaris, Feija, mas o Gabriel é um jogador fundamental no Benfica. Perdeu a cabeça num lance perfeitamente desnecessário e eu, como adepto do jogo e do futebol, a mim roubaram-me 30 minutos de futebol, que a partir do momento em que foi expulso, nunca mais aconteceu futebol no Estádio da Luz, e foi uma pena, porque o novo Marítimo, com outra ideia de jogo, mesmo submetendo-se ao poder do Benfica, podia ter encontrado melhores soluções para incomodar os encarnados, e o Benfica, a partir dessa altura, o principal prejudicado até acabou por ser Raul de Tomás, porque Vinícius já tinha feito bem o seu papel. Abro aqui um parênteses para dizer que é um disparate terem-lhe tirado aquele golo. Também já lá vamos dizer, Manuel Freitas hoje. Não, vem tudo aí encadeado, mas pronto, dizer que a bem da tranquilidade do Benfica, porque Gabriel é um jogador importantíssimo nas ideias do Bruno Lage, acho que o assunto morreu aqui. E é precisamente sobre esse tema, e tens introduzido aos poucos também aquilo que eu vou aqui lançando. Mas não te quero prejudicar, acredito. Não, de todo. Esta é uma informação exclusiva da CMTV. O Benfica considera um erro absurdo a Liga ter tirado um golo a Carlos Vinícius. Fonte do Benfica disse que o clube está indignado com a decisão e considera um erro absurdo da Liga por ter tirado um golo ao avançado brasileiro, considerando que foi um autogolo de Groli. Entendes esta decisão, José Manuel Freitas? Estamos a olhar para estas imagens. Há de facto um desvio, mas no remate de Vinícius é um remate que já vai na direção da baliza. Eu acho que o Benfica não quis tocar em quem foi o responsável por isto. Absurdo é o relatório do árbitro. Estamos a falar de Fábio Veríssimo, um árbitro que Luís Filipe Vieira disse que não devia mais apitar. Pois não sei se foi por isso ou não sei se foi esse o motivo. O que eu acho é que o relatório do árbitro é que é absurdo. E, portanto, o árbitro é que decide e marca lá. Toda a gente, este golo é muito parecido a um golo que continua a ser o pomo de discórdia para muita gente, que uma vez retiraram a Ronaldo quando jogava no Real Madrid. Bateu um livre, a bola raspou nas costas de Pepe, entrou na baliza. O que é que decidiram um golo do Pepe? Não é verdade. E esta bola ia direitinha para dentro da baliza, o jogador do Marítimo, ao tentar desviá-la, não há explicação absolutamente nenhuma. Ia ser golo limpinho de Vinícius. O defesa tocou na bola. A bola só não entrou no poste mais distante, entrou no poste mais próximo, porque tocou no pé do jogador do Marítimo. Acho que o Benfica, e particularmente Vinícius, devia ir até onde lhe for possível para lhe reporem a verdade, porque o golo é dele. Benfica que amanhã volta a entrar em campo, defronta o Sporting da Covilhã na segunda jornada da Taça da Liga. Bruno Lage deixou elogios aos serranos, mas garante que o Benfica tem de vencer o jogo. Não, acima de tudo, porque conhecemos o Covilhã, quer do ano passado, também conhecemos muito bem o trajeto do seu treinador e a ambição que tem para esta época. Uma equipa composta de bons jogadores, bons valores e que tem feito um campeonato muito interessante. A jogar em casa vão certamente criar muitas dificuldades. Têm neste momento a mesma ambição que nós de prosseguir em frente na competição, mas nós
por aquilo que somos, representamos. Temos que fazer um bom jogo e vencer, porque não conseguimos vencer o primeiro jogo, estamos todos em igualdade pontual no nosso grupo e nós temos essa ambição e essa obrigação de vencer, fazer um bom jogo e marcar gols. Essa é a nossa forma de trabalhar em função daquilo que é o calendário e apresentar sempre aquilo que nós entendemos que é o melhor 11 para dar sempre a melhor resposta. Tem obrigação, José Manuel Freitas, este Benfica, de vencer o Sporting da Covilhã? Tem de vencer, até porque se quer sonhar com a Taça da Liga, empatou em casa com o Vitória de Guimarães, não pode perder mais pontos, porque os vimaranenses ficam numa situação de vantagem. Com todo o respeito, o Covilhã tem feito uma boa campanha na segunda Liga, é uma das equipas candidatas a subir divisão, tem um treinador com experiência de Primeira Liga, conhece o Benfica, é evidente que vão tentar fazer o jogo da vida deles, mas acho que o Benfica não pode perder esta oportunidade. E se quiseres, em termos percentuais, eu coloco a fasquia nos 70-30. Bem, quem entra em campo hoje e ainda para o campeonato é o Futebol Clube do Porto. Sérgio Conceição deixa um aviso ao plantel. O técnico utilizou mesmo a expressão alertar as tropas para se referir aos jogos que se seguem às competições europeias. Tenho falado um bocadinho disso e não sou o único treinador. Depois dos jogos europeus, é verdade que é preciso alertar as tropas para que os jogos possam baixar algum parâmetro que eu não quero e não gosto. Quanto ao Futebol Clube do Porto, José Manuel Freitas, com alguns jogadores que vão regressando daquele castigo, com destaque sobretudo, e pedia-te uma análise, achas que o Uribe hoje volta ou ainda há aqui qualquer coisa por resolver? Eu acho que o Uribe está a pagar pela boa disposição que a esposa quis colocar naquela situação. Portanto, está a pagar uma fatura que não devia pagar. Admito que possa regressar, é um jogador com importância na equipa, mas há que reconhecer que quem tem jogado na sua posição, que tem sido Otávio, tem-no feito muito bem e, portanto... Mas é de admitir que possa regressar. O Futebol Clube do Porto é de vencer, no sentido, não tenho nada a ver com isso, acho que tem, se quer continuar pelo lado ao Benfica e a pensar na luta pelo título, que, como tem sido normal, é uma bipolarização evidente entre Benfica e Futebol Clube do Porto na discussão do Campeonato Português. Vimos também Sérgio Conceição com bom humor, a dizer que o Futebol Clube do Porto está com bom humor. É um Futebol Clube do Porto que, de facto, respirou de alívio depois daquela vitória frente ao Young Boys. As vitórias ajudam a sacudir a tensão e, portanto, aquela vitória foi muito importante. O Futebol Clube do Porto conseguiu um bom jogo, mereceu inteiramente vencer, podia ter evitado o sofrimento. Há que reconhecer que o Young Boys fez também um bom jogo. E é natural que uma vitória nas competições europeias conseguida daquela forma não só abre a possibilidade à equipa portista de continuar na Europa, e é uma injeção fortíssima de moral para continuar a pensar no seu grande objetivo, que eu acho que é roubar o título ao Benfica. Muito bem, vamos, e já aqui dissemos que hoje a CMTV vai exibir uma entrevista exclusiva e imperdível com Jorge Jesus, uma entrevista com vários momentos e revelações inéditas do técnico português. Mostramos-lhe alguns segundos daquilo que poderá ver mais logo no Pé em Riste. Que o melhor de mim está para chegar. Sei que o melhor de mim está para chegar. E chegou, felizmente. José Manuel Freitas, uma entrevista exclusiva com revelações inéditas. Achas que Jorge Jesus vai desvendar qual é que será o próximo objetivo, o próximo projeto? Não acredito. Uma coisa já percebi da entrevista. Ele é muito melhor como treinador do que como cantor. E, portanto, acho que o futuro dele é no futebol e não a cantar. Mas Jorge Jesus, de facto, tem as portas, por exemplo, fala-se em Barcelona. Acreditas que é possível? É um sonho de Jorge Jesus. Sim, eu acredito em tudo. Eu acho que o Jorge Jesus, neste momento, está perante uma situação no plano emocional muito grande. Que é o Brasil, de repente, rendeu-se aos seus encantos enquanto treinador. O Flamengo vai esgotar todas as possibilidades para que ele continue como técnico. Mas eu continuo convencido de duas coisas. A primeira, o Jorge Jesus só virá para a Europa se for para um projeto ganhador. Se isso não acontecer, eu acho que o preferível é ele continuar a sua carreira no Flamengo.
Muito bem, e hoje é uma entrevista a não perder no programa Pé em Risco, logo a seguir ao acompanhamento ao segundo do Futebol Clube do Porto, que joga frente ao Passos de Ferreira. É a partir das 8h40. Fica o convite, e com esse convite despeço-me já a seguir à UCM Jornal.